Como vai? How are you? Why do you translate English? I am so happy to be here with you guys today. Eu estou muito feliz de estar com vocês aqui nessa noite. Worship is beautiful. Sua igreja é linda. Yes, so great. My name is David, Meu nome é David. and my wife Ashley here, Minha esposa Ashley está aqui. and we are so excited to be with you guys today Nós estamos muito empolgados de estar com vocês nessa noite. or tonight. Nessa noite. I like to laugh. Eu gosto de rir. I hope you like to laugh too. Eu espero que vocês gostem Okay? também. The joy of the Lord is our strength. A alegria do Senhor é a nossa força. Yes, so I want to say thank you to Pastor Brito, Eu quero dizer obrigado ao pastor Brito, Hobson, ao Robson, and Samuel and everybody. Samuel, todo mundo aqui que está Yeah, traduzindo. thank you so Obrigado. much. Obrigado. Thank you so much. So I will pray, and then we will go into the message. Eu vou orar e depois a gente vai partir para a palavra. So all of my young people, I apologize, Todos os meus amigos jovens, eu peço perdão. because the message is going to be longer than usual. Porque a mensagem vai ser mais longa do que o normal. But I will do my best to keep your attention. Mas eu vou fazer o meu melhor para manter a sua atenção. Okay, good. Okay. Thank you, God, Obrigado, Deus, for today. por hoje, por esse dia. Thank you for waking us up. Obrigado por nos levantar. Thank you for bringing us to church today. Obrigado por nos trazer nessa igreja nessa noite. I pray you speak through me Eu oro para que o Senhor fale através de mim. and that your people will receive what you have E for que a them. sua igreja receba aquilo que o Senhor quer dizer. Lord, help us to partner with you Senhor, nos ajude a fazer parte do seu time, estar com você. with what you're doing in the world. Com aquilo que o Senhor está fazendo neste mundo. In Jesus' Em name, nome de Jesus. amen. Amém. Amen. Okay. So, if you have your Bible, Se você trouxe a sua Bíblia, we're going to go to Mark chapter 6, nós vamos abrir lá em Marcos capítulo 6, verse 35. versículo 32. And when you have it, you can say amen, Quando você abrir, você pode falar amém, but no rush. mas fica tranquilo, sem pressa. Marcos capítulo 6, versículo 32. Hobson is so amazing. He played drums and translated for me right after. O Robson, ele é maravilhoso, ele toca bateria e ainda traduz. Wow. Uau! So much energy. Muita energia. All right. É 35. Mark chapter 6, verses 35. Marcos capítulo 5, versículo 35. And we will read to verse 44. E a gente vai ler até o 42. How many of you guys like food? Quantos de vocês aqui gostam de comer? Oh, yeah. Sim. So you will love this story. Então vocês vão amar essa história. I wish I could do this miracle Eu gostaria de ter feito esse milagre and multiply food. e multiplicar a comida. The food is expensive. A comida é muito cara. So I let you read Mark 6. Ok, eu vou deixar Robson ler. Só um minuto que tá voando aqui. Yes, 6:35. Ok, mais uma vez. Desculpa. Marcos 6:35. Repetindo. Marcos 6:35. Posso ler? Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram: é deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E eles lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E, sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então, Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram.
repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. All right, thank you. Thank you. Obrigado. Obrigado. So, at my church, I serve as the next gen pastor or youth pastor. Na minha igreja, eu sirvo como líder de jovens. So, during the summer, we went through a series called Young Greatness. Durante o verão, nós fizemos uma série sobre jovens extraordinários. Yeah, and so in this series, we went over young people in the Bible that God used to do great things. Nessa série, nós falamos sobre alguns jovens na Bíblia que fizeram grandes coisas. So I want to share one of those messages with you. E eu gostaria de compartilhar com vocês alguma dessas mensagens. And it's called Get in the Game. E é chamado Entre para o Jogo. Entre para o jogo. You repeat. Repete, entre... Não, calma, nós estamos em um congresso de jovens. Yeah, more Entre para o jogo. You tell your neighbor. Agora fala pro seu vizinho aí. Good. Because regardless of how old you are or how young you are, Porque independente se você é jovem, se você é velho, God put greatness on the inside of all of us. Deus colocou coisas grandes dentro de nós. And He wants to use us to do great things. E Ele quer nos usar para fazer grandes coisas. But I've discovered a lot of times we settle for average. E eu descobri que por muitas vezes a gente não usa isso, não usufrui disso. And we sit on the sidelines E a gente começa a sentar no canto ali do campo. as life passes us by. E é como se a vida passasse e a gente não tivesse nem aí. Or we sit on the bench. Ou a gente senta ali no banco de reserva. So it might be surprising, Eu ficaria surpreso, but I am no stranger to sitting on the bench. mas eu não me sinto estranho de sentar ali no banco de reserva. So I can sing, I can rap, Então eu posso cantar, eu posso I fazer can- rap, I can preach, eu posso pregar, I can lead, eu posso liderar, I can do a lot of things. eu posso fazer um monte de coisas. But sports, no. Mas esporte, não. So I remember when I was younger, I played basketball. E eu lembro que quando eu era criança eu jogava basquete. Now, you guys watched basketball before? Vocês já assistiram algum jogo de basquete? Yeah, so my wife, very good at basketball. Minha esposa é muito boa em jogar basquetebol. She won the championships, Ela foi participar In de her high campeonatos no período que ela é da escola. and they inducted her into the Hall of Fame in her high school. E eles colocaram ela no hall da fama ali como uma celebridade na escola. But me, Mas eu, no good at basketball. nem um pouco bom em jogar basquete. So I practiced, but it didn't help. Ok, eu treinava, mas não rolou não. So I could only dribble with this hand. Eu só consigo fazer assim. I could barely shoot. Eu consigo mais ou menos dar um tiro. I was not strong, Eu não era forte and obviously I was not tall. e com certeza eu não era alto. But I was able to make the school team. Mas eu fui capaz de participar desse período. And usually that's a very respectable accomplishment. E isso pode-se dizer que é uma conquista muito boa. But I went to a small Christian school with maybe 150 students. E eu participei, eu fiz um seminário em uma escola cristã com mais ou menos 150, maybe 150. 150 students. 52 estudantes. Eu fiz o seminário com 52 estudantes. So I made the team not because of my talents, Eu participei do time não porque eu era bom, but because they didn't have enough players on the team. mas porque eles não tinham jogadores bons no time. Então eu participei. And so when it was the game time, Então quando era tempo da gente jogar, I didn't get any playing time. não me passavam nenhum plano de jogo. I just sat on the bench. Eu só estava lá sentando no banco de reserva.
until the last 2 minutes. até os 2 últimos minutos do jogo. And then the coach would put me in the game. E aí o treinador me colocava para jogar. And that was my routine for each game. E essa foi a minha rotina durante vários jogos. I would get dressed, Eu vestia a minha roupa, put on my eu shoes, colocava o meu tênis, I'd warm up with the eu team, dava uma aquecida com o time and then I'd sit on the bench e depois eu ia e sentava no banco de reserva. until the last 2 minutes. Até os 2 últimos minutos do jogo. All right? But there was one game. Mas teve um jogo, It was the highlight of my career. foi aquele momento de destaque da minha carreira. So I got in the game. Eu entrei no jogo, I'm playing defense. eu tô jogando com a defesa. I steal the ball. Eu passei a bola. And then he fouls me. E aí o jogador ele falhou, ele passou por mim. So I go to the free throw line. Free throw line. Yeah, right there. I go to the free throw line. Então eu fui para aquela parte de dar o arremesso. So I get to shoot 2 shots. Eu tive a oportunidade de jogar 2 vezes. This is my moment Esse é o meu momento to show the coach para mostrar para o treinador. I don't belong on the bench. Eu não pertenço ao banco de reservas. I should be in the game. Eu devia estar jogando. So first shot. Então, no primeiro arremesso, I shoot. eu arremessei. I miss. Eu errei. Oh no. Não! But I have one more opportunity. Mas eu tive mais uma oportunidade I could show the coach para mostrar pro treinador. I don't belong on the bench. Eu não pertenço ao banco de reserva. I should be in the game. Eu devia estar no jogo. So one more shot. Então, mais um arremesso. You can do this. Você consegue. I shoot again. Eu arremessei. I miss Eu again. errei de novo. So I go back to the bench Então eu voltei pro banco de reservas. for the rest of the season. Foi pro resto do campeonato. So sad. Muito triste. But after the game, Mas depois do jogo, my dad, he talked to me. meu pai falou comigo. And he said, I'm proud of you. E ele falou, eu tô muito orgulhoso de você. I say, why? Eu falei, por quê? Por quê? Why? I only get in the last 2 minutes. Eu só entro toda vez nos 2 últimos minutos do jogo. I miss my free throw. Eu errei o arremesso. I didn't do good. Eu não fiz nada de bom. But he said, I'm proud of you for how you carried yourself. Mas ele me falou, eu sou orgulhoso de você, a forma como você lidou com esse desafio. I don't know if he was telling me the truth Eu não sei se ele estava me falando a verdade or he just making me feel better about ou myself. ele só estava querendo me fazer sentir melhor. But regardless, my dad was able to see something in me that I could not. Mas independente disso, meu pai estava me mostrando que ele via algo em mim que eu não estava vendo naquele momento. Because if we're being honest, Porque, para ser sincero com vocês, the greatness that God put in us can be hard to see at times. porque a grandeza que Deus colocou em nós, às vezes é difícil de enxergar. Because in a world where we fall Porque no mundo onde a gente erra and we make mistakes e a gente comete alguns erros, and we sin ainda nós pecamos, and we mess up ainda nós erramos and we mess up e a opportunities, gente perde oportunidades, it can be so challenging to believe that God created us to do great things. se torna muito desafiador de acreditar que Deus criou nós para fazermos coisas grandiosas. So just like me, we sit on the bench Então, igual eu, nós sentamos no banco de reserva and we dismiss every opportunity to believe that God can use e us nós perdemos a oportunidade de acreditar que Deus pode nos usar to do great para things. fazer coisas grandiosas. But I came to encourage you today Mas eu vim para encorajar vocês nessa noite and let you know e deixar vocês saberem. it's time for you to get in the game. É tempo de vocês entrarem no jogo. Say, get in the game. Repete comigo, entre no jogo. Because God has great things for you to do. Porque Deus tem grandes coisas para você fazer. Yes. So, in our verse that we read today,
E no versículo que nós lemos aqui nessa noite, we have a huge crowd that is following Jesus nós tivemos uma multidão seguindo Jesus. because he's doing miracles and he's doing them all for free. Porque ele estava fazendo milagre, ele estava fazendo tudo de graça. He's healing people Ele estava curando pessoas, all for free. tudo de graça. And I love free. E eu amo coisas de graça. So everybody and their mama was trying to get to Jesus. Todo mundo, juntamente com suas mães, estavam empolgados para estar perto de Jesus. So the crowd has gotten out of control. It has grown tremendously. E a multidão foi crescendo, que perdeu o controle. So the Bible says it was 5,000 men, not including women and children. E a Bíblia diz que tinham 5.000 homens, sem incluir mulheres e crianças. And so this could have easily been 20 to 30,000 people. Isso poderia ser tranquilo ser em volta de 25.000 pessoas. So this would be similar to Jesus packing out one of the soccer stadiums. Isso se a gente fosse trazer para hoje, seria igual Jesus indo em algum estádio, em algum campo de futebol. And the disciples realize it's getting late and they're in an area with no food. E os discípulos perceberam que estava ficando tarde e não tinha nada para comer. So they say, Jesus, Então eles disseram, Jesus, send them home. manda eles embora. There's no food nearby. Não tem comida aqui para todo mundo. The people hungry. As pessoas estão com fome. And that hunger could turn into anger. E o fato de eles estarem com fome eles podem ficar com raiva, Like my wife. igual minha esposa. We have to take care of the people. Nós temos que cuidar das pessoas. But Jesus doesn't always operate according to our human logic. Mas Jesus, ele não opera de acordo com a nossa visão, da nossa forma. So Jesus comes up with a crazy idea. Então Jesus, ele teve uma louca ideia. And he tells his disciples, who are among maybe 20 to 30,000 people, E ele falou para os seus discípulos, nós estamos no meio de 20, 30 mil pessoas. he says, you feed them. Vocês alimentem eles. You say, you feed them. Ele falou, vocês que alimentem eles. So we have a crowd of probably 20 to 30,000 people. Então, a gente tinha ali uma multidão de mais ou menos 30 No 30 mil food. pessoas sem comida, No food nearby. nem comida próximo deles. And Jesus is telling his disciples to feed them. E Jesus falou para os seus discípulos, alimentem eles. How? Como? No McDonald's? Não tinha McDonald's, No Lifebox Burger? não tinha o Lifebox, No Subway? não tinha Subway, No Pizza Hut? não tinha Pizza Hut. Qual que é um outro restaurante aí? Agora eu não lembro aqui. Yeah, so, Só para conectar a palavra. yes, but even if they did not have enough money to feed all of these people. Mesmo se eles pudessem, eles não seriam capazes de alimentar quase 30 mil pessoas. Philip said, even if we worked for 6 months, we couldn't afford to feed them. Imagina, mesmo se trabalhassem por 6 meses, eles não eram capazes de alimentar 30 mil pessoas. Plus, it's late. All the restaurants are probably getting ready to close. E estava tarde, com certeza não teria como, os restaurantes estariam todos fechados. And even if they were open, who could feed 20,000 people? E mesmo que eles estivessem abertos, que restaurante conseguiria alimentar 30 mil pessoas? Who could deliver it? Quem que ia entregar essas comidas? This was impossible. Era impossível. So the disciples are pleading with Jesus, send them home, please. E os discípulos estavam implorando para Jesus, por favor, manda eles embora. We can't feed them. Nós não podemos alimentá-los. So the question is, E a pergunta é, why would Jesus make such a crazy request? por que Jesus faria uma indagação dessa para eles assim, tão fora do comum? John tells us that Jesus was testing their faith. João diz que Jesus estava testando a fé deles. But I think Jesus is doing what he always does. Mas eu acredito que Jesus estava fazendo o que ele sempre faz. Because when we look in the Bible, Porque quando nós olhamos para a Bíblia, when there is a problem in the world,
quando há um problema no mundo, he finds a person to partner with to fix it. ele encontra uma pessoa para fazer parceria e ser o instrumento dele. In other words, God uses people to do great things. Em outras palavras, Deus usa pessoas para fazer coisas grandes. That's my first point. God uses people to do great things. Esse é o meu primeiro ponto dessa noite, que Deus usa pessoas para fazer coisas grandiosas. Now, this may seem like very basic information, but I have to point it out. Isso parece muito simples, mas eu tenho que te dizer isso. Because your faith is passive and you expect God to do everything for you. Porque a fé está aí You expect God to do everything. porque as coisas estão acontecendo e você está esperando Deus agir, Deus fazer as coisas. But God doesn't operate on his own. Mas Deus não opera sozinho. When he wants something done in the world, he sends people. Quando ele quer fazer alguma coisa no mundo, ele envia pessoas. Isaiah says, Isaías disse: I heard the voice of the Lord saying, eu ouço a voz do Senhor dizendo: whom shall I send? quem eu devo enviar? And who will go for us? Quem estará conosco? Parents, you understand this language. Pais, vocês entendem essa comunicação, essa linguagem? It's one of the benefits of having children. É um dos benefícios de ter crianças. You have little people to do things for you Você tem criancinhas para fazer coisas para você. when you feel lazy. Quando você se sente cansado. My daughter, my wife tells my daughter, can you get the remote for me? Minha esposa sempre fala para minha filha: você pode pegar o controle Yes. remoto para mim? And God works in a very similar way. E Deus, ele opera dessa mesma forma. Because when he wants to accomplish something in the earth, Porque quando ele quer cumprir algo na terra, he invites people like you and me to carry it out. ele convida pessoas igual você e eu para conduzir, para entrar nessa jornada. And here we have a crowd of probably 20 to 30,000 people E aqui nós temos uma multidão de mais ou menos 20, 30 mil pessoas. in a deserted land. E numa terra deserta. And although Jesus has the ability to feed them, Independente disso, Jesus tinha a habilidade de alimentá-los. he tells his disciples, you feed them. Ele falou para os discípulos, independente se ele tinha o poder de alimentá-los, ele falou para os seus discípulos: vocês devem alimentá-los. And that's crazy because the disciples clearly don't have the ability to feed them. Isso é doidura, porque os discípulos, eles não tinham nenhuma habilidade de alimentar aquela multidão. But Jesus was inviting them to be a part of the miracle. Mas Jesus estava convidando eles para serem parte do milagre. And this is the way that God works. E essa é a forma como que Deus opera. When God wants to do something in the world, Quando Deus quer fazer algo no mundo, he extends an invitation ele passa um convite to people like you and me para pessoas igual você e eu, to carry it out. para conduzir, para fazer isso. So God won't do everything. Deus quer fazer muitas coisas. We have to do our part as well. E nós temos que fazer a nossa parte também. We can't just sit on the sidelines as the world goes crazy. Nós podemos sentar no banco de reserva ali e o mundo, as coisas vão passando. We gotta get in the game. Nós temos é que entrar no jogo. I know we love our phones. Eu sei que nós amamos o nosso celular. You love your phone too? Você ama o seu celular também? I love TikTok. Eu amo TikTok. I like watching dog videos. Eu amo assistir vídeos de cachorro. We get on Facebook, Eu estou no Facebook, Instagram. Instagram. It's fun. É divertido. But then I look up. Mas quando eu abro os meus olhos, A whole hour has passed by passou horas by just scrolling on social media. somente ali, passando ali na timeline das redes sociais. But I want to encourage you. Mas eu quero encorajá-los. God has real work for you to do Deus tem um trabalho para vocês fazerem with real people. com pessoas reais. But we will miss it Mas nós perdemos if we don't put our phones down. se a gente não colocar o nosso celular de lado. Sometimes you have to put your phone down Algumas vezes você tem que deixar o seu celular de lado and listen to what God is saying to you. e ouvir aquilo que Deus está falando para você. We have to take a break from our phones Nós sometimes temos que dar uma pausa no nosso celular algumas vezes. so we can hear him speak to us. E aí a gente consegue ouvir aquilo que ele quer nos falar.
But he's speaking, Mas ele está falando, but we're too distracted to hear him. mas nós estamos muito distraídos para ouvi-lo. So we got to get off our phones Então a gente tem que lançar fora o nosso celular and get in the game. e entrar no jogo. In Ephesians chapter 2, verses 10. Em Efésios capítulo 2, Yeah. Ephesians chapter 2, verses 10. Efésios 2, 2:10. Chapter 2. Efésios 2, 10. Quando abrirem, digam amém. Vou ler. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Yes, so the key word here is do. A palavra-chave aqui é faça. Doing good things means taking action. Fazer grandes coisas significa agir, It means working. significa trabalhar, It means giving your time, your energy, significa dar o seu tempo, gastar energia, your effort, and your resources. o seu esforço, tudo aquilo que você tem disposto ali. God didn't save you so you could just sit back and relax Deus não salvou você para simplesmente sentar e ficar and relaxado watch TikTok e videos assistir o TikTok until he calls you home. até Ele chamar você para casa. He has work for you to do. Ele tem trabalho para você fazer. Maybe this is just me. Talvez isso seja só eu. Have you ever thought to yourself, Você já parou para pensar? this world is crazy and not in a good way? Esse mundo é loucura. E eu tô falando assim, não é loucura boa não. It's all messed up. Tá tudo errado. We have inflation, Nós temos inflações, abuse, nós temos abusos, corruption, corrupção, greed, violence. violência. Tem pessoas violentas, tem violência, Poverty. tem pobreza, War. tem guerra. And the list goes on and on. E a lista só vai aumentando e aumentando. I have a 7-year-old daughter, Eu tenho uma filha de 7 anos. and one day she hurt her finger. E um dia ela machucou o dedo dela. She asked me, what can I do about it? E ela me perguntou, pai, o que eu posso fazer? I said, I can't do anything. E eu falei, eu não posso fazer nada. Sometimes things will hurt. Algumas vezes a gente se machuca. I said, that's life. Eu falei para ela, isso é vida. And she said, I don't like life. E ela falou para mim, eu não gosto da vida. I say, I'm sorry. E eu falei para ela, desculpa. But sometimes that's how we feel too. Mas assim, às vezes a gente sente da mesma maneira. But sometimes I look at the world. Mas algumas vezes eu olho para o mundo. I think, where can I leave a review? Okay. I say, this is unacceptable. Eu falei, isso é inaceitável. It's horrible. É terrível. I want to speak to the manager. Eu quero falar com o gerente. But did you know? Mas vocês sabiam? We are the managers. Nós somos os gerentes. Do you remember in Genesis when God created Adam and Eve? Vocês lembram quando lá em Gênesis quando Deus criou Adão e Eva? Yeah, you can read Genesis chapter 1 verse 26. Vamos abrir lá em Gênesis 1, versículo 26. Gênesis 1 verses 26. This is God talking. Gênesis 1, versículo 26. Aqui é Deus falando. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. So God put us in charge of the planet. Deus nos colocou no comando do planeta. And our job was to manage it well. E o nosso trabalho é zelar, é gerenciar bem. But we dropped the ball. Mas nós
passamos, jogamos a bola. So we pray and we ask God, E nós oramos e pedimos a Deus. why is the world like this? Por que o mundo é desse jeito? How could you let this happen? Por que o Senhor deixou isso acontecer? And he responds by saying the same thing to us. E ele responde dizendo a mesma coisa para nós. Why is the world like this? Por que o mundo é igual a isso? How could you let this happen? Como você pôde deixar isso acontecer? And it's because we're waiting on someone else to fix it. E porque nós estamos esperando em alguém consertar o mundo. We're waiting on God to fix it. Nós estamos esperando Deus consertar. We're waiting on Pastor Brito to fix it. Nós estamos esperando o Pastor Brito arrumar. And his response is just like Jesus to the disciples. E a sua resposta foi igual Jesus ali com os discípulos. You feed them. Você deve alimentá-los. In other words, you do it. Em outras palavras, vocês devem fazer. You fix it. Vocês devem arrumar. You change it. Vocês é que devem mudar. And we say, that's not my problem. E a gente fala, mas esse não é o meu problema. But if God put us in charge, Mas Deus nos colocou com essa meta, com essa disposição. it is your problem. É sim o seu problema. It's personal. É pessoal. And we have to take responsibility Nós temos que assumir a nossa responsabilidade for how we have managed de como nós temos gerenciado a nossa vida. what was given to us. Gerenciado aquilo que Ele tem colocado em nosso coração. God didn't call us Deus não nos chamou to just watch the news and complain. para simplesmente olhar as notícias e ficar reclamando. God didn't call us Deus não nos chamou to just get on social media and complain. para somente ficar ali nas redes sociais e reclamando. He called you to fix it. Deus chamou você para consertar. He called you to change it. Deus chamou você para mudar. He called you to do something about it. Deus chamou você para fazer alguma coisa. And so we have to move from complaining Então nós temos que sair de reclamar to becoming a contributor para se tornar um contribuidor to the change we want to see in the world. para aquela mudança que nós queremos ver no mundo. We got to get in the game. Nós temos que entrar no jogo. I remember my daughter, she played basketball too. Eu lembro que a minha filha, ela também joga basquete. And I thought I knew my wife. E eu pensei que eu conhecia a minha esposa. But she turned into a crazy parent at the game. Mas ela se tornou uma mãe ali bem louca no jogo. She's yelling, Ela estava gritando. she's screaming, Ela estava ali fazendo muitos barulhos. she's mad at the coach, Ela estava grilada com o and she's técnico. mad at my daughter. E ela estava grilada com a minha filha. And I'm thinking, you're complaining. E eu pensei, você está reclamando. You should have been in the game coaching them. Você devia estar ali no jogo ensinando ela. Maybe they would be doing better right now Talvez eles poderiam fazer melhor do que eles estão because fazendo. you have the ability. Porque você tem a habilidade. You're just not using it. Você somente não está usando ela. And as a result, E como resultado, they never won a game. eles nunca ganharam o jogo. And my daughter followed in my footsteps. E ela se sentiu bem frustrada porque ela não estava ganhando nenhum jogo. Why? Because problems don't solve themselves. Por quê? Porque problemas eles não se resolvem por si só. It requires people who are willing to step up Requer pessoas que estejam dispostas a se levantar and take action to change it. e fazer a mudança e tomar ação para ver a mudança. But here's the good news. Mas aqui está a boa notícia. Because we are the cause of the problem, Porque nós somos os causadores do problema, we can also be the solution to the problem. nós também podemos ser os solucionadores do problema. Because God uses people Porque Deus usa pessoas to do great things. para fazer grandes coisas. And so, in John chapter 6, Em João capítulo 6, and we know the disciples love food nós sabemos, né, que os discípulos eles amavam comer. because this story is in Matthew, Mark, Luke, and John. Porque isso acontece em Marcos, Lucas e João. So you can read John chapter 6, verses João 8 through 9. Capítulo 6, versículo 8.
João capítulo 6. I hope you're getting something out of this. Eu espero que vocês estejam aprendendo alguma coisa aqui hoje. João capítulo 6, John chapter 6, versículo 8. verses 8 through 9. 8 e 9. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isso é para tanta gente? So we have a crowd here of 20 to 30,000 people, Então aqui nós temos um cenário que tem uma multidão de 20 a 30 mil pessoas, where food is scarce, onde a comida está escassa. and Jesus is telling his disciples to feed them. E Jesus está falando, implorando para os seus discípulos: alimentem eles. And so one of his disciples brought this young boy to Jesus, E um dos seus discípulos trouxe esse jovenzinho para perto de Jesus, who had 2 fish and 5 loaves. que tinha 2 pães e 2 peixinhos. And we don't know much about this young boy. E nós não sabemos muito sobre esse garoto. All we know is he had a little bit, Só o que nós sabemos é que ele tinha um pouco and he was willing to give it. e ele estava disposto a dar. And that's the second thing I want to share. E essa é a segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês. God uses people who are willing to do great things. Deus usa pessoas que estão disponíveis, dispostas a fazer grandes coisas. I love this because God is using someone young. Eu amo demais isso porque Deus está usando um jovem To do great things. para fazer coisas grandes. I want to encourage all of the youth. Eu quero encorajar todos vocês, jovens. God wants to use you to do great things. Deus quer usá-los para fazer coisas grandes. There's no age requirement. Não tem requerimento de idade. God doesn't care how old you are Deus não se importa quão velho você é or how young you are. ou quão novo você é. You don't have to wait until you're an adult. Você não precisa esperar até se tornar um adulto. You don't have to throw your life away. Você não precisa jogar sua vida fora. You can do great things for God right now. Você pode fazer coisas grandes para Deus agora. It's not about how old you are, Não é sobre quantos anos você tem, but it's about whether you are willing mas é sobre você estar disposto to be used by God to do great things. para ser usado por Deus para fazer grandes coisas. Jesus was 12 years old. Jesus tinha 12 anos de idade. And he said, I have to be about my Father's business. E ele falou: eu tenho que cuidar das coisas de Deus, do meu And- Pai. So many of us, we feel like we have to be the most talented. Muitos de nós pensamos que nós temos que ser as pessoas com mais talentos. We feel like we have to be the brightest or the smartest, Nós sentimos que nós temos que ser o mais esperto, o mais brilhante. like Samuel or Gustavo, Igual Samuel, Gustavo, or the richest. ou os ricos. Some of us feel like we have to be perfect. Alguns de nós pensam que temos que ser perfeitos, But this young boy with 2 fish and 5 loaves, mas esse jovenzinho com 2 peixes e 5 pães, he has something to teach us. ele tinha alguma coisa para nos ensinar. There's nothing perfect about being a young child, Não tem nada perfeito em ser um novinho, um garotinho. and there are no perfect scenarios with young children. E não há cenário perfeito para jovens. They want to run, Eles querem correr, they want to talk, eles querem falar, they want to move, eles querem se movimentar, they want to joke around, eles querem fazer uma zoeira, they want to tear stuff up, eles querem quebrar coisas, they want to wrestle. eles querem lutar, abraçar. Even me. Até eu. I remember when I was younger, Eu lembro quando eu era mais jovem. I was playing soccer outside. Eu estava jogando futebol fora ali de casa. I kicked it into someone's house. Eu chutei bem na janela da casa. I broke their window. Eu quebrei a janela deles. I thought my dad was going to kill me. Eu pensei, meu pai vai me matar. And when you're young, you don't know a lot. E quando você é jovem, você não sabe muita coisa. You need guidance. Você precisa de guia, você precisa ser guiado. You make a lot of mistakes. Você faz muitos erros. You spill drinks and food on your clothes. Você deixa cair na sua camiseta comida, bebida. You're clumsy.
Você vacila algumas vezes. You lose stuff all the time. Você perde as coisas muitas vezes. And sometimes you don't listen. E algumas vezes vocês não ouvem. But here's what's so amazing. Mas aqui está algo que é maravilhoso. This young boy teaches us Esse jovenzinho nos ensina that God doesn't need you to be the most talented que Deus nos mostra que nós não precisamos ser o mais talentoso or the most knowledgeable ou aquele que é o mais inteligente or the most well-behaved for him to use you. ou aquele que é o mais comportadinho para ser usado. He just needs you to be willing. Ele só precisa que você esteja disposto. And if God can use this young boy, E se Deus pôde usar aquele jovem, he can also use you if you are willing. Ele também pode usar você se você estiver disponível e disposto. Yes. The disciples were not very educated. Mas os discípulos, eles não eram tão educados. They did not know the scriptures from front to back. Eles não sabiam, assim, literalmente a Bíblia, os versículos de capa a capa. They didn't go to Bible school. Eles não foram à escola da bíblica. They were a mess. Eles eram perdidos. Judas was stealing from the offering. Judas, ele roubava as ofertas. He betrayed Jesus Ele traiu Jesus. and got him arrested. E ele foi preso. Peter cut off a man's ear, Pedro, ele cortou a orelha de um homem. and he denied he even knew Jesus. E ele até rejeitou Jesus. The disciples were sleeping during prayer time. Os discípulos estavam dormindo quando era o tempo de orar, no período de oração. They were doubtful, Eles eram duvidosos. self-seeking, Eles eram pessoas egoístas. and clueless. E pessoas que ficavam pensando muito. And yet, in spite of all of that, E independente disso, the disciples shared the gospel so boldly independente de tudo isso que eles eram, eles compartilhavam o evangelho de forma ousada. that the message is still impacting us 2,000 years later. E a mensagem continua nos impactando 2000 anos depois. How were they able to do that? Como eles eram capazes de fazer isso? God doesn't need you to be the most talented Deus não precisa que você seja o mais talentoso, or the most knowledgeable ou o mais inteligente, or the most perfect ou o mais perfeito for him to use you. para Ele te usar. He just needs you to be willing. Ele somente precisa que você esteja disposto. Because God uses people who Porque- are willing Porque Deus usa pessoas que estão dispostas to do great things. para fazer coisas grandes. Your excuses don't matter. As suas desculpas não importam. You just have to be willing. Você precisa somente estar disposto. And so we have a big crowd of people Então nós temos uma multidão that Jesus wants to feed. e Jesus quer alimentá-los. And the disciples say to Jesus, E os discípulos disseram para Jesus: there's a young boy here with 5 loaves and 2 fish. nós temos um jovenzinho aqui com 5 pães e 2 peixinhos. But what good is that with this huge crowd? Mas o que adianta com esse tanto de pessoas? 2 fish 2 peixes, and 5 loaves 5 pães. was all this young boy had. Era tudo que esse jovenzinho tinha. And because it was barley loaves, shows us he wasn't rich. Porque não era um pão assim tão robusto, nos mostra que ele não era uma pessoa rica. So he didn't have much. Então ele não tinha muito. Just 2 fish and 5 loaves. Somente 5 pães e 2 peixinhos. And that was not enough. E isso não era o suficiente. So the disciples are wondering, what's the point? Então os discípulos ficaram se questionando, onde que ele quer chegar? This is a meal for one person. Isso é um prato para uma pessoa. We have thousands of people that we need to feed. Nós temos centenas de pessoas para alimentar. But please understand, Mas por favor, entenda. God doesn't need you to have a whole lot for him to use you. Deus, ele não precisa que você tenha muita coisa para te usar. He just needs you to be willing Ele só precisa que você esteja disponível, disposto to give the little that you have, para pegar aquele pouquinho que você tem and he will take care of the rest. e ele vai cuidar do resto. And that's my last point I want to share. E esse é o meu último ponto que eu quero compartilhar com vocês. God uses people Deus usa pessoas who are willing que estão dispostas to use what they have para usar aquilo que eles têm
to do great things. para fazer coisas grandes. So the question is, Então a pergunta é: what do you have? o que você tem? What is in your hand? O que está nas suas mãos? For this boy, it was 2 fish and 5 loaves. Para aquele garotinho eram 5 pães e 2 peixinhos. For you, it may be more or less. Para você talvez seja pouco ou seja mais ou menos. It may seem insignificant. Talvez pareça insignificante. And maybe it is insignificant. E talvez seja sim insignificante. But it will become so much more Mas se tornará muito mais when you give it to God quando você der para Deus and put it in His hands. e colocar nas mãos dele. And we see this all throughout the Bible. E nós vemos isso em toda a Bíblia. When God called Moses Quando Deus chamou Moisés to set his people free from slavery, para libertar o seu povo da escravidão, he was just a shepherd watching sheep every day. ele era somente um cara que olhava as ovelhas ali, organizava as ovelhas todos os dias. But God asked them, what Pastor. is in your hand? Mas Deus falou: o que está nas suas mãos? And Moses said, a staff. E o Moisés, Like a stick. e Moisés falou: um cajado. And God said, take the staff, E Deus falou: pega o seu cajado and I will perform signs and miracles e with eu it. vou operar milagres e sinais através disso. God just asked Moses to give him what he had. Deus simplesmente falou para Moisés: pega aquilo que você tem. Something so insignificant, Algo tão insignificante, a piece of wood. um pedaço de madeira. And God used that staff to help set the Israelites free E Deus usou aquele cajado para libertar o seu povo da escravidão, from slavery in Egypt. para libertá-los da escravidão do Egito. God used the little that Moses had. Deus usou o pouquinho que Moisés tinha. All Hannah had was a prayer. O que a mãe de Samuel tinha, All Hannah had was a prayer. tudo que a mãe de Samuel tinha era oração. But God used that prayer to bring Samuel into the world. Mas Deus usou aquela oração para trazer Samuel para o mundo. And he became one of Israel's greatest prophets and leaders. E ele se tornou um dos grandes líderes, um dos grandes profetas. She used the little that she had. Ela usou o pouquinho que ela tinha. David in the Bible was a shepherd too. David, na Bíblia, ele era um pastor de ovelhas. And his own father didn't believe in him. E até o pai dele não acreditava nele. But when he fought Goliath, Mas quando ele lutou contra Golias, he didn't go into battle with a lot of armor ele não foi para uma batalha com um monte de equipamentos or a big sword. ou com uma espada grande. He went to battle with 5 stones and a slingshot. Ele foi para a batalha com 5 pedrinhas e um estilingue. He used the little that he had. Ele usou o pouquinho que ele tinha. And he defeated the giant with 1 rock. E ele venceu o gigante com uma pedra. God created us from dirt. Deus nos criou do pó. He took dirt and turned it into a human. Ele pegou o pó e fez um humano. There's nothing special about dirt. Não tem nada de especial com o pó. And yet he created a masterpiece with it. E mesmo assim ele criou uma obra de arte disso. Tell your neighbor, you are a masterpiece. Fale para o seu vizinho: você é uma obra de arte. You just got to give God the little that you have. Você simplesmente tem que dar o pouco que você tem para Deus. And he will handle the rest. E Ele vai cuidar do resto. Do any of you like taxes? Alguns de vocês gostam de pagar as taxas para o governo? I don't. Eu não. Jesus used a fish to pay his taxes. Deus usou o Deus usou o peixe para pagar as suas taxas ali, as inflações. If God can use a fish, E se Deus pode usar um peixe, he can use you too. Ele pode usar você também. Jesus says, if you have the faith Jesus falou: se você tiver a fé the size of a mustard seed, do tamanho de um grão de mostarda, you can move mountains. você pode mover montanhas. A seed is very small. Grão de mostarda é muito pequeno. The disciples did not have a lot of faith. Os discípulos, eles não tinham bastante fé. It's almost like they brought this young boy's meal Era muito parecido com quando eles trouxeram aquele garotinho com
com aquele pratinho ali, 5 pães e 2 peixinhos, to Jesus to prove that it was impossible. para provar para Jesus que era impossível. They probably didn't look that hard. Eles provavelmente nem olharam direito assim, que Out tinha. of 20, 30,000 people, No meio de 30 mil pessoas, that's all you can find. isso é tudo que você consegue encontrar? 2 fish and 5 loaves? 2 peixes, 5 pães e 2 peixes? That's it. Só isso. The disciples didn't have a lot of faith, Os discípulos, eles não tinham tanta fé. but Jesus used the little faith that they had to do great things. Mas Jesus usou o pouquinho que eles tinham de fé para fazer coisas grandiosas. So you may not feel like you have a lot, Talvez você se sinta que você não tem muito, but that's okay, mas está ok. because I know you have something. Porque eu sei que você tem algo aí. We all have something to give. Todos nós temos algo a dar. You just got to use what you have. Você simplesmente precisa usar aquilo que você tem. Let's read Romans 12. Vamos ler Romans chapter 12, Romanos capítulo 12, verse 6 through 8. versículo 6 a 8. Romanos 12, versículo 6 a 8. Romanos 12, do 6 a 8. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se o ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. So Paul is saying, Então, aqui Paulo está dizendo, whatever you do, não importa o que você faça, do it. faça, Whatever you have, independente do que você tem, give it. dê, Get in the game. entre no jogo. This little boy gave Jesus his meal. Esse garotinho, ele deu a Jesus o seu protinho, aquilo que ele tinha. Jesus prayed for the food. Jesus agradeceu pela comida. He broke the bread, Ele quebrou o pão and the bread kept breaking. e o pão se multiplicou. The same thing happened for the fish. E a mesma coisa aconteceu com o peixe. So he gave the food to the disciples. Então ele deu a comida para os discípulos. And the Bible says the food never ran out. E a Bíblia fala que a comida não acabava. The people ate until they were full. As pessoas comeram até eles se encherem. And when it was over, Então, quando tinha acabado, they had leftovers, 12 baskets of leftovers. eles ainda deixaram 12 cestos. Because the God that we serve Porque o Deus que nós servimos always has more than enough for you. sempre tem mais do que suficiente para você. This little boy had just 2 fish Esse garotinho, ele tinha apenas 2 and peixes 5 loaves of bread. e 5 pães. 2 fish, 2 peixes, 5 loaves of bread. 5 pães. And Jesus used it to feed the multitude. E Jesus usou isso para alimentar a multidão. I can only imagine what God could do through you Eu só posso imaginar o que Deus pode fazer através da sua vida. if you just became willing Se você simplesmente se tornar disposto and gave him what you have. e dar a Ele aquilo que você tem. What could God do if you gave him your yes? O que Deus pode fazer se Ele tiver o seu sim? How would our communities change Como a nossa comunidade mudaria if you stepped up se você se levantasse and allowed him to use you where you are? e permitisse Ele te usar onde você está? How much more could we achieve as a church Quantas pessoas mais nós não poderíamos atingir como igreja if we gave what we had? se nós dessemos para Ele aquilo que nós temos? What would happen if you got off the sidelines O que aconteceria se você saísse do banco de reserva and got into the game e entrar no jogo and allow God to use you to do great e things? permitir Deus usar você para fazer coisas grandiosas? We have to get in the game. Nós temos que entrar para o jogo. And that's my message. E essa é a minha mensagem. Can I pray? Posso orar? God, we thank you for your word. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Help us to get off the sidelines. Nos ajude, Senhor, a sair do banco de reserva.
Help us to get involved Nos ajuda a nos envolver with what you are doing in the world. com aquilo que o Senhor está fazendo neste mundo. I pray for our young people. Eu oro pelos jovens. Help them to know Ajude eles a saberem, a entenderem that God can use them too. que Deus pode usá-los também. That He wants to use them to do great E things, Ele quer usar vocês para fazer coisas to grandiosas, change their para communities, mudar a sua comunidade, to change their schools, para mudar as suas escolas, to change the government, para mudar o governo, to change the world. para mudar o mundo. God, help them see the power that they have. Senhor, ensina-os a ver o poder que eles têm dentro deles. Help us to see the power that we all have, Ajude eles a ver o poder que todos nós já temos, that you have given us. aquilo que o Senhor já tem nos dado. Help us get Nos ajude a entrar in the game. no jogo. Amen. Amém.